Olá, olá, saudações! Eu sou o professor Alex Silva e hoje nós vamos falar um pouco mais, tudo bem? Não mais em relação ao tempo, mas em relação a continuar falando. Vocês me entenderam. Primeiro eu quero agradecer ao professor Carlos Augusto pelo convite para ministrar o seminário no 10º Encontro Científico de Física Aplicada que aconteceu na UFES. Então, parabéns, falamos sobre as contribuições das neurociências para o ensino de física pelo contexto do evento, mas para o ensino de forma geral. E hoje nós vamos falar um pouco sobre contar histórias. Alguém sabe contar histórias? Quem sabe contar uma boa história? Alguém gosta de contar história? Bem, mesmo que você não saiba contar uma história, provavelmente um dia alguma história te marcou e você se lembra dela, talvez lá de quando você era criança ainda. Pois é, esse é o poder das histórias. E muito provavelmente essa seja a mais antiga arte da nossa civilização, contar a sua história. Então, e aí vai. O que o Hobbit, o que o Senhor dos Anéis, o que Star Wars, o que o Rei Leão e outras grandes produções têm a ver com a sua aula, professor? E eu não estou dizendo de usar esses elementos para fazer questões. Isso por si só já é muito bacana, né? Mas eu estou indo além. A estrutura da narrativa dessas histórias, ela pode ser a estrutura da narrativa da sua aula, mesmo a sua aula expositiva, sabia? Aí você diz, eu não gosto, eu me sinto seguro na aula expositiva, eu gosto da aula expositiva, eu como o Clóvis de Barros fala no vídeo dele, fala assim, eu adoro me ouvir falar, eu ficaria me ouvindo por horas. Se você é assim, saiba, você não precisa abandonar a sua aula expositiva. Você pode mesclar com outros elementos, outras metodologias, e na sua aula expositiva você pode utilizar técnicas de contar histórias. Estou falando do storytelling. Storytelling. Existem algumas maneiras, algumas técnicas de contar histórias. Existe a boa e velha tragédia grega, mas existe também a jornada do herói, que é atribuída a Campbell. Então, no Herói de Mil Faces, né, o livro, mas todos os filmes, grandes produções de Hollywood, Matrix, todos eles passam pelas etapas das jornadas do herói. Alguns subvertem algumas etapas, mas a estrutura é da jornada do herói. Então, vamos lá. Eu, quando era criança, morava em Turmalina, uma cidade do interior de Minas Gerais. Beijão, pessoal de Turmalina, cidade que amo tanto. Interior de Minas Gerais, e morava na rua Francisco França, número 45, bairro do Campo. E lá havia ao lado da minha casa um terreno baldio. Mas ele ficava sempre assim, bem volta e meia, o pessoal capinava e tal, ficava bem cuidado. Isso era vazio mesmo. Então, nos invernos, a gente costumava fazer umas fogueiras ali, né, fazer fogueira e tal, e levar milho, e nós crianças, né, milho, batata doce, espetava aquilo e ficava na fogueira ali por horas, entrava noite adentro ali para ficar conversando. E tinha um senhor, um idoso que morava próximo, em frente, seu Joãozinho Farias, a família dele toda morava lá, ao redor, tudo perto ali, éramos grandes amigos, né? E então, volta e meia ele ia para a fogueira e começava a contar histórias para nós. Seu Joãozinho era um exímio contador de histórias. Era delicioso ouvir contar as histórias ali por horas, né? Então, o poder da história, ele nos cativa. Se nós conseguirmos, ou se você conseguir, e tem técnica para isso, né? Contar a sua história, ainda que numa aula, numa entrevista de emprego, em qualquer outra situação que seja necessário, você pode colher bons resultados. Posteriormente, nós vamos dar um pouco mais de detalhes sobre storytelling, falar sobre isso, mas saiba, você não precisa abandonar a sua aula expositiva. Você pode inserir elementos do storytelling em suas aulas, e suas aulas, ainda que sejam tradicionais. Você pode usar apenas o quadro, você pode usar nada. Você pode pegar folhas também de A4, A3 ou flip chart, você pode pegar essas folhas e ir contando a sua história ali, ou você pode usar o quadro, ou você pode usar slides, ou você pode usar nada, somente a sua voz. E cativar as pessoas, cativar seus alunos com uma boa história. Uma história da qual eles jamais se esquecerão. E elementos dessas histórias serão lembrados durante as provas e durante as vidas desses alunos, ou dessas pessoas em geral que ouvirão
né, a sua história, tá? Posteriormente nós falaremos um pouco mais sobre um dos métodos, que é a jornada do herói, ok? Queridos, por hoje é só e aquele abraço. Qualquer coisa, pergunta aí nos comentários e mais informações ou algo do tipo, também lá no Instagram, tá? Segue lá direitinho no Instagram. Não esquece de inscrever também e seguir, ativar o sininho de notificação aqui no canal. No mais, aquele abraço.